Olá pessoal, aqui é o Daniel Guedes e hoje nós vamos falar sobre o BSC, que é o Balance Scorecard. Na realidade, o BSC é uma das inúmeras ferramentas que existem para se fazer planejamento de médio e longo prazo, né? É uma ferramenta bastante conhecida, ela se difundiu no mundo inteiro desde que foi criada pelo Robert Kaplan e o David Norton. Eles escreveram um livro assim bastante famoso, né, que no Brasil foi publicado com o título de A Estratégia em Ação. Esse livro trouxe a metodologia do BSC na íntegra e basicamente ela é uma metodologia que é bem visual. Esse é também um dos atrativos do BSC e ela se baseia num framework que auxilia as organizações a transformarem as suas estratégias em objetivos operacionais, estes que, por sua vez, vão se constituir numa espécie de roteiro, né, para se chegar aos resultados do negócio, permitindo atingir o desempenho desejado, esperado. O BSC preconiza, né, que a empresa ela possui 5 macros desafios, né? O primeiro seria traduzir a estratégia em termos operacionais, ou seja, tirar a estratégia da esfera filosófica, né? O segundo macro desafio é alinhar a organização com a estratégia, porque muitas vezes só o idealizador ou somente a alta gestão da empresa é que tem a estratégia em mente, mas a organização como um todo só vai chegar lá se tiver desde dos níveis mais operacionais até a alta gestão bem alinhada com a estratégia. O segundo desafio é esse alinhamento. O terceiro é transformar a estratégia em uma tarefa que é de toda a organização, né, que está intimamente ligada ao conceito do alinhamento que eu falei anteriormente. Depois, o quarto macro desafio seria converter a estratégia em um processo contínuo, né, e não em algo estanque que você vai alcançar como se fosse um job. Na realidade, a estratégia é um processo que evolui, até porque determinados pontos da estratégia eles são vivos e vão mudando com o passar do tempo dentro da organização. E por fim, o quinto macro objetivo seria mobilizar a mudança por meio de uma liderança executiva, né? A Siminetics, que é a empresa que difunde aí o BSC no mundo, ela publicou alguns dados que são bem alarmantes aqui, que mostram, né, o quanto que a maioria das empresas é deficiente e a quantidade de barreiras, né, para a implementação da estratégia nas organizações, especialmente as organizações brasileiras, né? Para se ter uma ideia, no que diz respeito à visão, somente 5% do nível operacional compreende a visão de futuro que a empresa tem. Eu diria que o compreender aqui é compreender se engajando, não só compreender teoricamente, mas acreditar e vivenciar a visão da empresa, né? Mais de 75% das organizações brasileiras não vinculam incentivos e remuneração com a estratégia. Então ela tem uma estratégia totalmente desconectada da remuneração. E obviamente que o resultado disso é que a estratégia não anda, né? Porque esse papo de que a pessoa vai vestir a camisa, não sei o quê, na realidade o colaborador do nível mais operacional ao nível executivo, ele se envolve à medida que ele ganha. Se ele não ganha, ele não se envolve. Ele vai fazer o básico ali, né? 78% das organizações das empresas brasileiras não vinculam o orçamento com a estratégia, ou seja, tem ideias e planos maravilhosos, mal orçamentados ou nem orçamentados. E aí o que acontece é que na hora que precisa pôr dinheiro na mesa, não tem e para toda a estratégia, porque na realidade ela nunca foi pensada olhando, né, as possibilidades orçamentárias, né? Então acaba se tornando uma ilusão, um sonho, né, um delírio. E por fim, segundo a Siminetics, somente 32% das organizações brasileiras
possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle da sua própria evolução, né, enquanto empresa, no que diz respeito ao aprendizado, à inovação e tudo mais. Então, esses dados mostram o quanto é fundamental que nós consigamos, né, como gestores, reverter esses indicadores, implementando a partir da nossa empresa, da nossa organização, do nosso departamento. Se você que está me ouvindo é líder de uma área, e mesmo se você é colaborador, você pode ajudar a transformar a sua empresa ou o setor onde você trabalha. E para quem é empreendedor nem se fala, né? Isso passa a ser mais do que uma obrigação. Bom, com base na estratégia global da empresa, o BSC, o Balance Scorecard, ele normalmente contém um conjunto diversificado de 16 a 28 medidas que elas vão sendo agrupadas em 4 grandes categorias, né? Então, assim, não adianta a gente ter um plano de ação ou um planejamento estratégico que tem 200 itens a fazer, né? O BSC ele preconiza que entre 16 e 28 medidas já são mais do que suficiente e até é muito desafiador cumpri-las, né? Mas seriam mais que suficiente para você cobrir todo o espectro da empresa em 4 grupos distintos, né? O primeiro é a questão do desempenho financeiro, o segundo, o relacionamento com o cliente, que é o dentro do framework que eu falei, são 4 quadrantes, não sei se eu posso chamar quadrantes, porque graficamente ela não se apresenta como quadrante, mas enfim, no framework você tem 4 estruturas, né, que é a do desempenho financeiro, o relacionamento com clientes, a parte de processos internos e aprendizado da organização e aprendizado e crescimento. Então esses quadrantes, eles vão dentro deles, a gente vai estipular metas e para cada meta o conjunto de medidas necessárias para atingir essas metas dentro desses agrupamentos, né? Então, basicamente, esses seriam os pontos fundamentais em que toca aí o BSC. Conceitualmente, o BSC nada mais é do que uma sistemática para auxiliar a empresa a traduzir a sua estratégia em objetivos operacionais que direcionam o comportamento e a performance de todos, né? Como é que a coisa funciona, né? Quer dizer, a partir de uma visão de futuro, de uma meta máxima da organização, aquilo é desdobrado no nível financeiro, cliente, a perspectiva interna e a perspectiva de inovação. Então ela começa com a questão financeira, quer dizer, a pergunta que vem é o seguinte: eu tenho um objetivo X. Para atingir a nossa visão, como devemos nos apresentar aos acionistas, né? Ou seja, financeiramente, quais são os indicadores que a gente deve construir para chegar nessa visão do futuro. Visto isso, você vai para a perspectiva do cliente. Quer dizer, para atingir o resultado financeiro, que requerimentos do mercado devemos atender? Ou seja, que demandas a gente tem que suprir para chegar nos indicadores financeiros que já foram definidos anteriormente. E aí, indo para a perspectiva interna, para atender os nossos clientes e aos acionistas, que estão lá na perspectiva financeira, quais processos devemos ser, em quais processos nós devemos ser excelentes, né? Os processos críticos que vão fazer eu suprir as necessidades do cliente e auferir os resultados financeiros que a empresa busca. E por fim, para atingir as nossas metas, como que a nossa organização deverá aprender e inovar? Porque obviamente que para conseguir ter bons processos, atender cliente e chegar em metas financeiras, a empresa precisa ter uma competência de inovação e aprendizado. Então, isso também é observado. Eu acho que é um dos diferenciais do método BSC, levar em consideração
a questão da perspectiva do aprendizado, né? Porque é difícil de mensurar e talvez por isso tenha sido sempre relegado ao esquecimento, né, em outros métodos de planejamento. E o BSC assim, bate bastante nessa questão. Então, basicamente, o BSC permite que a estratégia organizacional seja uma resposta e não apenas uma abstração, né? Porque, de fato, a gente olha alguns planos chamados estratégicos e eles, de fato, mais se parecem com abstrações do que com resposta ou com caminhos a serem seguidos, né? Com o BSC, né, se seguir dessa metodologia, a estratégia passa a ser uma razão, né, uma visão de futuro compartilhada e participativa, e estabelece um jogo muito dinâmico, né, dentro da companhia que é executável e factível aos olhos de todos os partícipes, né, aí estamos falando de todos os stakeholders, né, dos funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, enfim, acaba envolvendo todo mundo dentro disso. Então, basicamente, o BSC ele congrega, ele te condiciona, eu diria assim, a congregar uma síntese de vários indicadores de desempenho com metas, e para cada meta um conjunto de medidas, e ele agrupa isso em quatro importantes vertentes, que é a vertente financeira, a vertente do cliente, a vertente interna, que são os processos, e a vertente do aprendizado e inovação, que na realidade vai dar suporte a tudo isso. Se fosse uma pirâmide, lá no topo estaria a questão financeira, que é o objetivo, seguido do cliente, que é quem vai prover isso, depois os processos, que é quem suporta o cliente, e embaixo dos processos a questão da inovação e do aprendizado, que obviamente só teremos processos eficientes e produtos eficientes se tivermos uma capacidade de inventiva, de inovação e de aprendizado. Bom, por ser aqui um podcast, a gente tem limitações visuais, né? E obviamente, como eu falei no outro podcast que eu publiquei aí sobre a metodologia Canvas, o meu objetivo aqui é ser mais um incentivador do planejamento estratégico. Está vivendo uma época boa aí de final de ano para poder pensar sobre estratégia, para poder refletir sobre o nosso negócio. Existem várias metodologias disponíveis no mercado e se você se identifica com as características do BSC, eu recomendo fortemente que você compre, né, ou obtenha emprestado, ou pela internet, tem muita informação, mas efetivamente o ideal seria comprar o livro A Estratégia em Ação, Balance Scorecard, que foi publicado pela editora Campos, no Brasil em 96, eu acho, 97, e os autores são o Norton e o Kaplan. Então, são os dois autores aí. E existem versões também desse livro publicado por autores brasileiros, né, que tentam aí de alguma forma colocar a metodologia com o sotaque aí tupiniquim, né. É bom também, é uma alternativa, mas particularmente eu recomendo a obra original. Bom, é isso, meus amigos, até o próximo podcast e a gente vai falar sobre outras metodologias de planejamento. Obrigado por ter me ouvido até aqui e se precisar também de algum apoio, dúvidas, contem comigo. Eu estou à disposição, eu gosto muito do planejamento estratégico e estou sempre à disposição de quem precisar de apoio ou indicações de literatura nessa área. Valeu!